Deputado, bem-vindo. Agora sim, bom dia. Obrigada pela participação. Bom dia, Lívia. Bom dia, William. Bom dia, meu amigo Coronel Tadeu. Prazer falar com vocês. Embora temas preocupantes, mas temas que precisam ser enfrentados. Com toda certeza. Eu já abri a entrevista falando de tantas discussões latentes que estão acontecendo no Congresso Nacional, questões que envolvem também a equipe de transição do governo eleito. Mas eu quero começar falando sobre essas articulações para a abertura, para a instalação da CPI, para investigar abusos de autoridade por parte de ministros do STF e do TSE também. O documento de pedido, de abertura já foi protocolado, mais do que o mínimo de assinaturas necessárias foi conseguido e agora depende do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dar andamento em todo esse processo. Como estão as articulações, deputado, com Arthur Lira para que isso realmente aconteça? Olha, inicialmente o primeiro passo é você ter a adesão deste número mínimo constitucional, e foi inclusive ultrapassado. E em pouco tempo, tamanha a inquietação que toma conta do país, não só no Congresso Nacional. Nós somos cobrados diariamente, são milhares e milhares de pessoas nos cobrando uma posição, e com muita razão, porque o que a gente assiste de forma surpresa, porque o que se espera da justiça é o equilíbrio, é estar atenta às leis. E, infelizmente, nós temos visto com frequência, a partir da Corte Suprema deste país e também do Tribunal Superior Eleitoral, atitudes que contrariam a lei, que contrariam, inclusive, a Constituição, censura de forma abrupta, ações contra pessoas sem se respeitar o direito de defesa. De uma hora para outra, a pessoa vê bens bloqueados, vê a sua privacidade invadida, seus sigilos quebrados, prejuízos concretos sendo gerados, sem que as pessoas tenham direito de defesa. Isso, no meu entendimento, é claro, abuso de autoridade. Não importa se é a Corte Máxima. Aliás, importa. A Corte Máxima deveria dar o bom exemplo, sempre. A responsabilidade é maior. A quem muito é dado, muito é exigido. Imagine se essa onda pega agora, em todas as primeiras instâncias, começa a se tomar atitudes abusivas, que passam por cima da Constituição, que censuram as pessoas, que tiram delas o direito de se manifestar pacificamente e respeitosamente, como é o que tem acontecido. Então, eu acho que é absolutamente necessário que o Congresso Nacional se manifeste. A CPI é um desses instrumentos, não há nenhum absurdo nisso, pelo contrário, seria um absurdo o Congresso se omitir. E agora, é preciso um diálogo com o presidente da Câmara. Embora eu vou te dizer, eu gostaria que fosse uma CPI mista, porque nós precisamos chamar o Senado para esse debate. O Senado tem uma responsabilidade direta com essa questão e, obviamente, o Congresso Nacional, Câmara e Senado agindo juntos, poderia dar uma resposta melhor ao país. Agora, deputado federal Domingos Savio, do PL de Minas Gerais, a gente vai fazer perguntas com todos os participantes aqui na bancada e eu sigo com o Coronel Tadeu. Bom dia, Domingos. É uma satisfação grande poder estar aqui com você e principalmente te entrevistando. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta até para que o povo seja esclarecido desse processo da CPI que poderá ou não tramitar na Câmara dos Deputados. Nós estamos, acredito eu, que há 10, 12 ou no máximo 14 dias úteis do encerramento do nosso ano legislativo. Ele se encerra no dia 22 de dezembro. Existe chance dessa CPI ser aberta e também de não ser aberta. A decisão agora, após a coleta das assinaturas, cabe ao presidente Arthur Lira, que deverá tomar uma decisão nessa próxima semana. Pois bem, sabendo da importância do tema, e eu aqui contabilizo nesses últimos 4 anos, mais de 100 interferências do Supremo Tribunal Federal, ou no Legislativo, ou no Executivo, e aí então eu lhe pergunto, já há alguma movimentação para que novas assinaturas sejam coletadas para que, a partir de 1º de fevereiro de 2023, possa se iniciar esse novo processo? Tudo isso porque a gente sabe que uma CPI não pode ultrapassar
a legislatura. Então, nós teríamos que começar esse processo novamente. Olhe, amigo Coronel Tadeu, meu colega, eu assinei, fui dos primeiros a assinar, porque vejo que o momento requer uma resposta à sociedade. Mas eu confesso que desde o primeiro momento eu tinha consciência das dificuldades que teremos, não só para instalar, mas para efetivamente dar uma resposta adequada, não pode ser precipitada, com tão pouco tempo, são alguns dias que nós temos até que tenhamos o recesso parlamentar, e aí vai iniciar, e aí tem um detalhe, não é simplesmente um período de descanso, porque isso poderia ser superado facilmente, creio eu, pela situação emergencial. O problema é que termina o mandato, então você pode ter membros, não só aqueles que assinaram, alguns não estarão no Congresso, então perde a validade, também alguns que poderão ser membros, talvez não tenham a possibilidade de continuar o mandato no ano que vem. Então, é óbvio que nós temos consciência da dificuldade, mas o gesto político já foi dado. Um outro problema é que nós terminamos a coleta de assinatura num dia e no outro dia o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha embarcado para fora do Brasil, só estará retornando, me parece que no final da próxima semana, mas de qualquer forma um recado está dado. Eu acredito que, como você disse, nós já temos que nos articular para colher novas assinaturas, mas eu vou te dizer mais. Eu acho que a situação é muito grave. O que nós temos visto, né, não só de abuso de poder, mas de interferência no poder legislativo. Eu, inclusive, acho que vocês acompanham isso, a Jovem Pan já noticiou, já me entrevistou, eu tenho uma proposta de emenda constitucional para que nós tenhamos um remédio, um mecanismo, para quando o Supremo, o STF, e agora o TSE também, tomam decisões inconstitucionais ou passam por cima dos direitos essenciais do cidadão, tenha algum remédio jurídico. Agora, o mais preocupante é que, ultimamente, quando você vai recorrer à própria justiça, ela reage te tratando como criminoso. Essa decisão, por exemplo, do Alexandre Moraes, de dizer que o PL, por recorrer à justiça, fazer o caminho legal, aliás, eu vinha dizendo, olha, nós não temos que ficar pedindo intervenção das Forças Armadas, porque nós temos que buscar o caminho legal, o PL está estudando e irá recorrer à justiça. O PL contratou a auditoria, está procurando fazer um trabalho responsável para recorrer à justiça, que é o caminho correto. Às vezes algumas pessoas nem compreendiam a minha posição, dizendo, olha, Domingos, você tinha que estar defendendo intervenção militar, indo para a porta dos quartéis, e eu dizendo, vamos pelo caminho da justiça. Aí vem essa decisão absurda de não apenas negar. Negar é uma prerrogativa da justiça, mas negar e transformar quem buscou a justiça, quem recorreu à justiça, ser tratado como criminoso, sem provar. Né? Não houve preocupação do Alexandre Moraes de provar que houve litigância de má-fé. A sensação que dá é que ele não teve nem tempo para ler, né, propriamente a defesa do PL, porque foi questão de poucas horas, né? E aí ele já vem com uma sentença sem dar direito de defesa, né? Sem dar direito de defesa. Acusa de litigância de má-fé, não verifica a idoneidade da empresa que deu sustentação, né, ao parecer, ou seja, a prova que o PL usava, e simplesmente abusa da autoridade, abuso de autoridade flagrante. Então, fico preocupado que deixar isso para o ano que vem possa ser pior. Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço, é preciso que venha prevalecer bom senso, é preciso que haja diálogo, mas é preciso também que haja atitude de coragem. Cadê o Senado Federal? Cadê a atitude do Senado Federal, que tem a responsabilidade direta de dar uma resposta quando há abuso de autoridade, quando há esse tipo de ação por parte das autoridades maiores do judiciário? Infelizmente, tem havido omissão e isso é muito grave. Então, Domingos, você tocou na palavra omissão. O peso dessa entrevista, ele tem uma representação, né? Eu tenho 2 deputados agora aqui na tela. Num país justo, nós temos que combater a tirania, o preconceito, os erros. E aí o questionamento está relacionado a isso, porque o enfrentamento é necessário se você tem um problema como esse que você acabou de colocar. Então, por que nós não temos esse enfrentamento? Medo, conivência ou incompetência? Domingos. Olha, é duro te dizer isso.
É duro ter que dizer isso. Mas a forma com que o STF e agora o TSE têm agido de maneira tirana, vou usar a expressão dura, não é? Tem colocado muitos na condição de estar com medo. Eu tenho respeito pela justiça, não tenho medo, não tenho motivo para ter medo. Procuro agir dentro da legalidade, procuro agir dentro da lei. E é claro que eu tenho uma responsabilidade com aqueles que me elegeram. Eu quero preservar o meu mandato. Eu acabei de ser reeleito, 8º mandato da minha vida pública. Agora, eu quero tomar posse na condição de ter medo de falar o que eu penso, de não ter o direito de expressar o que eu penso, eu que represento o povo brasileiro no Congresso Nacional. Ora, com toda sinceridade, eu prefiro não ter um mandato a ter um mandato amordaçado. Portanto, eu não vou ter constrangimento de dizer aqui, para que o Brasil inteiro ouça, que, na minha opinião, o STF, através de alguns ministros, tem tomado atitudes inconstitucionais, tem agido de forma autoritária, tem feito ativismo político, tem se posicionado como quem festeja a derrota de um lado, a vitória de um lado, e tripudia, dizendo, perdeu, mané, tripudia em cima do outro lado. Isso não é próprio de uma corte que tem a responsabilidade de guardar e respeitar a Constituição, tendo ela como o seu livro sagrado. Ela não pode fazer ativismo político, não pode julgar de acordo com a sua mera opinião, não é? E, infelizmente, a gente tem assistido isso. Por isso, eu defendo de forma clara uma emenda constitucional que estabeleça um contrapeso, um limite. O artigo 49 da Constituição, ele estabelece as competências do Congresso. Lá no 49, no inciso 11º, diz que é competência do Congresso zelar pelo respeito aos seus poderes, ao seu poder de legislar, para que outros poderes não passem por cima. Só que nós não temos como reagir às decisões inconstitucionais do Supremo. Quando o Supremo decide de forma inconstitucional, você só pode recorrer a Deus, né? E é claro que Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente reaja, e nós temos que reagir. Portanto, não podemos continuar nos omitindo, não podemos deixar que o medo prevaleça. Medo é condição que existe nas ditaduras. E é o que está acontecendo. As pessoas estão com medo do Judiciário, com medo do Supremo, com medo do Alexandre Moraes. Eu não tenho medo, porque eu não dou motivo para ter medo. Agora, se o Alexandre Moraes achar que porque eu estou dizendo que não concordo com ele, eu tenho que ter o meu mandato cassado, eu tenho que ser processado, eu vou enfrentar isso. Porque o dia que eu tiver que me calar diante disso, eu perdi a razão de ter vida pública, eu perdi o direito de representar as pessoas. Bom, lembrando que como o ministro Alexandre de Moraes foi citado, o espaço está aberto para ele se ele quiser se pronunciar. Coronel Tadeu, não existe ninguém na sociedade brasileira acima da Constituição. Ponto. As pessoas foram investidas nos seus cargos. O senhor tem essa mesma percepção que o seu colega acabou de passar? As pessoas estão com medo de falar, com medo de agir dentro da Constituição? Sem dúvida nenhuma, William. As palavras do Domingos Sá deveriam ser veiculadas em todos os canais, em toda a imprensa. Domingos falou muito bem, retratou muito bem hoje o atual cenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Há algumas diferenças que eu quero pontuar. A Câmara dos Deputados claramente está de joelhos. Pode o presidente Arthur Lira dizer isso de forma contrária? Não está, mas está sim. Nós estamos praticamente rendidos, com a faca na nuca, sem poder tomarmos a postura que, como deputados, deveríamos tomar. Infelizmente, o silêncio paira hoje no plenário da Câmara dos Deputados. São deputados que estão fazendo ouvidos moucos. Porque não querem se envolver com esse assunto, com essa temática, e outros por medo mesmo, porque inclusive devem à justiça e os seus respectivos processos se encontram lá no Supremo Tribunal Federal. Um outro quadro não tão diferente, mais grave, mas muito grave mesmo,
é do Senado Federal. Por quê? O Senado Federal, com as mesmas prerrogativas que tem a Câmara dos Deputados, tem um agravante nessa história toda. Eles são os verdadeiros corregedores dos ministros do Supremo. E deveriam, diante de tantos atos ilegais e inconstitucionais, terem tomado providências que já, inclusive, está dentro do Senado desde 2019. Eu me recordo que em 2019, quando começou essa legislatura, um grupo de senadores montou um grupo chamado Muda Senado, Muda Brasil, já indo para cima do Supremo Tribunal Federal por algumas ilegalidades. E aí, por questões de regimento, a decisão de se abrir ou não um processo contra um ministro é monocrática, ou seja, cabe exclusivamente ao presidente do Senado. E, lamentavelmente, o senador que presidiu o Senado Federal no primeiro biênio, Davi Alcolumbre, e agora o Rodrigo Pacheco, não fizeram absolutamente nada. No entendimento deles, não há por que abrir um processo. E isso desmonta. Agora, quando você olha para dentro do Senado e vê também que o problema lá dentro é grave, senadores também têm seus processos, as suas pendências judiciais ali engavetadas dentro do Supremo Tribunal Federal, fica difícil você fazer essa justiça acontecer. O Domingos falou, a quem eu vou recorrer quando o Supremo Tribunal Federal me diz um não? A Deus. Essa é a pior ditadura que nós temos, a ditadura da toga. Quer acrescentar alguma coisa, deputado, para a gente fechar? Olha, eu acredito o seguinte, nós temos que enfrentar isso com um debate sereno, um debate responsável, mas corajoso. O Coronel Tadeu acabou reiterando aí o que eu dizia. Nós já temos um comando no artigo 49 que falam das competências exclusivas do Congresso Nacional. E lá, no inciso 11º, já diz que é dever deles zelar para que os demais poderes não tirem essas prerrogativas dele. E nós temos também ali um artigo que diz que quando o Executivo toma decisões que extrapolam suas competências, o Congresso age. Mas no caso do Judiciário, a nossa Constituição ficou capenga, ela ficou falha. A gente até hoje, talvez porque a nossa Constituição, de fato, representou um avanço fantástico, ganhou com muita justiça o codinome de Constituição Cidadã, a gente ficou por muito tempo com um certo pudor de avaliar se ela deixou alguma falha nesse princípio essencial do equilíbrio entre os poderes. E ela deixou uma falha. Não há equilíbrio entre os poderes hoje. Estabeleceu-se que o Supremo, que o STF, haja como Supremo sobre os outros poderes. Ele é a Suprema Corte do Judiciário. Ele é a última palavra do Judiciário. Mas ele não pode estabelecer uma ditadura em cima do Legislativo, em cima do Executivo, se impondo como poder supremo a todos os outros sem nenhum controle. É o que está acontecendo atualmente. E aí você começa a ter atitudes até monocráticas de um ministro só, de maneira autoritária, ou mesmo a corte como um todo. E o que é curioso é o seguinte, às vezes o voto divergente de um ministro do Supremo aponta a falha, diz, olha, está indo no caminho errado, eu estou votando divergente porque a decisão está errada e está inconstitucional. Mas ganha lá uma maioria. E aí, infelizmente, você não tem a quem recorrer. Ficou falho, ficou frágil o nosso ordenamento jurídico. Ele não tem o equilíbrio que precisa ter. Por isso a desarmonia que está aí, e ela é perigosa para o Brasil. Temos que resgatar a harmonia dos poderes. Por isso eu defendo a aprovação da PEC de minha iniciativa. Deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, gostaríamos de agradecê-lo pela participação no Jornal da Manhã deste domingo. Muito obrigado, Lívia. Obrigado, William. Bom dia. Abração aí, Coronel Tadeu. Prazer.